João capítulo 11, vamos dar continuidade à ressurreição de Lázaro. Estávamos falando dos propósitos dessa ressurreição. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Lembra-se que não há nada em vão nas Escrituras, não há nada que Jesus não fez que não houvesse um propósito, não é verdade? Então, nós estamos avaliando aqui 3 propósitos básicos da ressurreição de Lázaro. Nós vimos que o primeiro propósito da ressurreição visava a glória de Deus, versos de 1 a 16. Nós já vimos esse ponto. O segundo propósito, Jesus nos ama com amor eterno. E o objetivo dele fazer esse milagre estava relacionado com o propósito de fortalecer a fé dos irmãos. Lembra-se que eu havia dito no culto passado que esse é o último milagre que Jesus faz, relatado no Evangelho de João, antes da sua morte. Não é interessante? Exatamente a ressurreição de Lázaro é o último milagre antes dele ir para a cruz. Nós vimos isso também já no culto passado. Eu quero então continuar com os irmãos no terceiro bloco, onde começa no verso 28. Vamos ler do verso 28 ao 37. Irmãos, eu fiquei tanto na introdução que nem eu mesmo abri minha Bíblia em João. Vamos lá. João capítulo 11, vamos ler a partir do verso 28. Bom, depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Vamos ler até esse verso. Bom, a gente viu que Maria e Marta, elas cochicharam. Uma chegou na outra em particular falando: olha, Jesus está te chamando. E após Marta ter feito uma confissão de Jesus gloriosa sobre quem ele era, no verso 27, Marta diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois dela ter feito isso, Marta então volta enlutada para casa. A gente pode imaginar ela cochichando, no ouvido de Maria, sua irmã. Agora, por que Marta chegou tão discreta no ouvido de Maria? Será que é porque os judeus geralmente já rejeitavam Jesus? Já eram hostis a ele? Ou será que ela não queria que que as outras pessoas soubessem que Jesus havia chegado? Será que ela estaria com medo da maneira que eles pudessem suscitar talvez uma discussão ali? A gente não sabe de fato. Mas o fato é que no verso 31 e 32 fala que os judeus seguem Maria. E o fato deles seguirem Maria tinha um propósito. Não é interessante? Nada é por acaso na palavra de Deus. Elas seguiram com um propósito, para que os judeus vissem um milagre e pudessem crer. Não é interessante? Deus permite que os judeus vão seguir Maria ao sair ao encontro de Jesus, para que lá na frente eles pudessem crer. Então, quando Maria se joga aos pés de Jesus, numa atitude de reverência e adoração, ela repete exatamente o que Marta havia dito: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E lembre-se que a gente falou no culto passado sobre isso. O propósito maior de Jesus, ele se demorou 2 dias na cidade. Qual que era o propósito maior dele? A ressurreição. Se ele quisesse ter curado Lázaro, ele teria feito. Mas qual que era o objetivo? Lembra, o primeiro
a glória de Deus através daquele milagre. O segundo objetivo e o segundo propósito era fortalecer a fé dos irmãos, fortalecer a fé daquela família específica e a conversão dos judeus. Então Deus tem sempre um propósito que nós não compreendemos. E de fato a gente viu também que Jesus agitou-se no Espírito, e o verbo aqui tem aquele sentido de recuperar o fôlego, buscar um ar, como se Jesus retomasse o fôlego. E ele fala, esse verbo não só aponta de recuperar o ar, mas fala também de agitar-se com ira, com forma severa. Nós vemos essa mesma aplicação em Mateus capítulo 9, verso 30. Agora, por que Jesus teve essa atitude de recuperar o ar, de agitar-se de certa forma irada? Há duas possibilidades. A primeira é que de fato Jesus pode ter se irado com o pecado, no sentido de que o pecado trouxe morte ao mundo, trouxe sofrimento, enfim, trouxe todas as consequências, e Jesus então agita-se no seu espírito. Mas também é fato que quando a gente vê o menor versículo da Bíblia, nós lemos o versículo 35, onde Jesus chorou, nós não podemos também menosprezar a questão que Jesus se compadece daquela família. O menor versículo da Bíblia, que está aqui em Jesus chorar, tem exatamente essa empatia com tudo que está acontecendo. Isso é muito interessante e importante nós considerarmos. O fato é então que Jesus comove-se, agita-se no seu espírito, mas também chora. E eu disse para os irmãos que essa empatia que Jesus teve tem tudo a ver com a doutrina da plena humanidade de Jesus e sua plena divindade. Eu quero repetir isso para os irmãos essa noite. Nós nunca podemos esquecer que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Essa é uma doutrina que nós consideramos bíblica, mas de certa forma difícil até de se compreender. E nós não podemos separar as coisas, mais ou menos assim. Quando Jesus morre na cruz, você fala assim, não, morreu Deus homem, ou então morreu Jesus na parte da natureza humana dele. Ah não, quando Jesus curou, aqui já é a natureza divina de Jesus sendo manifestada. Se nós começarmos a fazer essa dissociação da natureza de Jesus, essa distinção nós vamos ter dificuldade para entender as Escrituras. Então nós temos que entender que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, elas são inseparáveis. Nós não podemos separá-la, que se ao fazermos isso, nós vamos criar uma confusão na nossa mente e nós não vamos conseguir entender. Então, de fato, quando Jesus se agita no seu espírito, ele chora, nós temos que entender que Jesus olha aqui como um homem. E aí é interessante que a sua natureza humana, ela é explícita, e nós temos que entender que Jesus então se compadece do nosso sofrimento. Lembra, como eu falei, Isaías, ele é homem de dores. Ele sofreu todas as tentações, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, não é verdade? Então, meus queridos, quando você estiver sofrendo algo, lembre-se, Jesus compadece de você, porque Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ter fome, Ele sabe o que é padecer tristeza, Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é sofrer. Então talvez você está sofrendo, você fala assim, mas Deus, parece que o Senhor não vê o meu sofrimento, parece que o Senhor não se compadece de mim. Pelo contrário. Lembra que eu também falei uma doutrina muito importante para os irmãos da transcendência e imanência. Parecem nomes difíceis, mas é simples para os irmãos. Transcendência é tudo aquilo que Deus é na sua soberania. Sabe um Deus maravilhoso, acima de tudo e de todos? Esse é um Deus transcendente. Muitas religiões pregam esse Deus, mas um Deus que parece ser tão superior que parece ser distante. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus também é imanente. O que é imanente? Ele se relaciona com a sua natureza. Deus não é aquele que criou a natureza, deu corda e deixou as coisas correrem. Como se uma espécie que Deus tivesse criado um relógio, tivesse dado corda e deixado as coisas fluir. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus se importa conosco, o nosso Deus se importa com o nosso sofrimento. E é esse mesmo Jesus que nós vimos aqui. E o verso 33, 36 e 37 mostra esses judeus, como nós já observamos. E o fato é que Jesus permite isso acontecer para que eles crescem pela fé. Os judeus estavam profundamente tocados pelo amor de Jesus, não é verdade? Olha só, uns no verso 36 diz, vejam o quanto ele o amava. Nós vemos então a classe de judeus que viu que Jesus se compadeceu dele. Mas havia uma outra classe, qual que era essa outra? Olha o verso 37, mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia então fazer que Lázaro não morresse? Ou seja, aqui nós vemos exatamente a classe de
Dois judeus, os que criam e os que não criam. E eu sempre falei isso para os irmãos, desde o Éden, desde a queda, a humanidade é só dividida em dois aspectos. Não há outra forma. O mundo pode dividir em várias classes, ricos e pobres, negros e brancos, quem tem curso superior, quem não tem, várias divisões o mundo pode criar, mas para Deus só há duas: aqueles que creem e aqueles que não creem. Só essa única divisão que formam duas espécies: aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. E nós vemos exatamente isso aqui, que a fé separa exatamente essas duas categorias, de pessoas que vão crer e os que não vão crer. Mais então do que da cura de Lázaro, Jesus queria, com aquele acontecimento, cumprir a sua missão, que era buscar e salvar o perdido. E de fato, meus queridos, a forma usada aqui nós vemos de um verbo muito interessante no grego é que Jesus amava, né? Olha só, veja o quanto ele amava. Esse verbo aqui quer dizer exatamente um amor constante, um amor que não acaba. É mais ou menos igual a canção que a gente cantou, que o teu amor não falha, nesse sentido. O amor de Jesus nunca vai falhar. Eu posso, talvez em algum determinado momento da vida dos irmãos, falhar em amar você. Talvez eu passe por você, não te cumprimente, talvez é um dia corrido, talvez eu estou até chateado e posso dizer algumas palavras talvez ásperas com os irmãos. Mas sabe de uma coisa, o amor do nosso Deus não falha. Meus queridos, eu quero partir para a última aplicação, ao último propósito, que vai do verso 38 ao 44. Qual deve ser a nossa postura como crentes reformados diante de um milagre? Vamos ler então o verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja a entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não te disse que se você cresce veria a glória de Deus? Então removeram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-o e deixe que vá. Novamente nós vemos aqui Jesus agitar-se no seu espírito, nós já falamos sobre isso. E é interessante que os túmulos naquela época tinham o formato de uma caverna. Então era escavado na rocha um determinado buraco, e para que animais selvagens não comessem aquele corpo, era colocado uma pedra, para evitar que feras do campo fossem lá e arrastassem aquele corpo e levassem embora. E aí é interessante que Jesus fala para tirar a pedra. Quando Jesus realizava milagres, ele não desperdiçava o poder dele. Ele poderia muito bem falar assim: pedra, seja removida, e a pedra ser removida. Mas Jesus sabia que ali naquele momento os homens poderiam fazer aquela ação. Não é interessante isso? Há um papel nosso no milagre. Quando Jesus realizou um milagre, os homens tiveram um certo papel, o de remover a pedra. Jesus mesmo poderia ter feito isso. Mas o fato é que Jesus cobrou a atitude daquelas pessoas: vai, remova a pedra vocês mesmos. E é interessante que nesse ponto, quando Marta coloca a sua atenção no cadáver, ela tem exatamente aquela oscilação de fé que nós comentamos no culto passado. Lembra quando a gente olha para circunstâncias demais, a nossa fé oscila? Lembra que Marta, no verso 27, imagina ela falando com voz forte: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia vir ao mundo. Essa é uma fé, vamos dizer assim, forte, se é que eu posso usar esse termo. Essa é uma fé que parece estar fortalecida. Mas ao mesmo tempo, Marta declina de novo e fala: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Ou seja, ela está olhando para as circunstâncias, ela está olhando para a situação. Então nesse ponto Marta coloca a sua atenção no cadáver. E ela atribui esse odor, nós vemos isso, à decomposição do corpo. E é interessante que na Palestina os judeus não tinham muito essa questão de preparar para o sepultamento, tipo o embalsamento. Sabe quem fazia isso muito? Os egípcios. Os egípcios faziam isso muito bem. Nós sabemos disso inclusive por causa das múmias.
Mas eles na verdade só faziam uma unção no corpo, era exatamente o que os judeus faziam, e isso era menos eficiente, por isso que já cheirava mal já há 4 dias, diferente de um corpo de um egípcio. E Marta então, ela fraquejava de novo, de forma tal que ela não enxerga na verdade o que Jesus está fazendo. Os olhos dela estão completamente fixos no problema e não em Jesus. E o fato é que, como eu falei para vocês, o final disso tudo é para fortalecer a fé daquela família. Sabe, meus queridos, eu posso falhar em transmitir a mensagem de Deus para vocês. Eu posso não ser um bom pregador, eu posso não ter uma boa eloquência, mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus não falha. Eu falei isso para os irmãos essa manhã, a própria leitura da Bíblia já é suficientemente para fortalecer os irmãos. Não depende da habilidade do pregador, não depende se eu estou falando tudo corretamente, com o português adequado, de forma com um tom bom de voz, mas a palavra de Deus vai fortalecer os nossos corações, pura e simplesmente pelo que estamos lendo e expondo. E sabe, meus queridos, Deus faz isso conosco. Às vezes, nós já ouvimos muitas das vezes uma história bíblica. Eu creio que os irmãos aqui talvez já ouviram a história de Lázaro, várias vezes, quem sabe? Nós já sabemos até talvez o que o pregador vai dizer, mas sabe de uma coisa? Deus está trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Deus pode estar, na verdade, Deus está fortalecendo-nos através muitas das vezes de histórias que nós já conhecemos. Mas Deus usa a história de Lázaro de novo para nos trazer isso à memória, para fortalecer a nossa fé. E é exatamente o que ele vai fazer, conforme Lamentações capítulo 3, verso 21. E aqui ele ora exatamente como um mediador, você notou isso? Ele sendo o próprio Filho de Deus, ele se torna um mediador com o Pai. E ele fala, graças a Deus, ou graças te dou, meu Pai, porque me ouviste. Jesus pôde dizer isso exatamente falando como se o milagre já fosse realizado, porque ele já sabia no coração dele o que iria acontecer. Ele fala exatamente, eu sei que tu sempre me ouves. Há uma ilustração muito interessante de um pastor, que ele falou o seguinte, que as orações dele sempre eram ouvidas. Eu falo assim, pastor, mas a sua oração sempre é ouvida? Ele falou, sempre é ouvida. Deus sempre ouve as minhas orações, e não só ouve, Ele sempre me responde. Eu falei, não pastor, aí você já está brincando comigo. Quer dizer que se suas orações sempre são respondidas? Ele falou, Deus sempre me dá um sim para o que eu oro, sempre me dá às vezes um não, ou às vezes me dá um espera mais um pouco, mas Ele sempre me responde. Deus sempre responde às nossas orações. Pode ser um sim, pode ser um não, ou pode ser um espere. E sabe, é exatamente isso aqui que Jesus quer nos mostrar. Pai, eu oro a Ti porque Tu sempre me ouviste. Não é maravilhoso isso? Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Todas as vezes que nós terminarmos as nossas orações aqui no final do culto, ai Deus e tal, eu oro isso em nome de Jesus. Ou você está orando lá na sua casa em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus final não deve ser um amuleto mágico, entre aspas. Não deve ser do tipo uma varinha de condão. Não é isso. Orar em nome de Jesus significa que é em nome dele que você está orando a Deus. Orar em nome de Jesus significa exatamente que é por causa de Jesus que você está orando. Quando você ora em nome dele, Deus ouve a sua oração, não é por causa da sua oração. Como diz aquela famosa oração, Deus não responde oração forte. Eu tenho uma oração forte. Não, a oração do pastor é que é a forte. Deus, vamos orar aqui e fazer uma oração forte. Não é isso. Nós somos fracos, pecadores, ilimitados, e nós oramos a um Deus que é forte. E não nós, e não a nossa oração, mas o nosso Deus que de fato é poderoso e forte. E é interessante que Jesus fala para Lázaro, Lázaro sai, literalmente, Lázaro vem para fora. São 2 advérbios que ele usa, vem para cá, fora. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria exatamente isso. Lázaro vem para cá, fora. Exatamente isso. É uma expressão da vontade onipotente de Deus que leva o homem que estava morto a voltar à vida e obedecer ao comando. Gente, o milagre, ele transcende a nossa compreensão humana. Imagina essa cena, Lázaro caminhando para fora do túmulo, com os pés e as mãos amarrados literalmente, e aí ele, como se ele estivesse andando com essas ataduras, em volta dos seus membros, e sabe, ele caminhando com dificuldade,
Jesus não queria, de fato, que Lázaro ficasse ali muito tempo. Você sabe por quê? Ele fala, desamarrem-no, deixem que vá. Ele não queria muita especulação. Ele, de fato, não queria que as pessoas perguntassem, Lázaro, onde você estava esses 3 dias, esses 4 dias que você morreu? Lázaro, para onde foi a sua alma? Jesus não estava preocupado com essas especulações. Saiba de uma coisa, tudo que foi revelado na palavra foi suficiente para nós. Nós, às vezes, que queremos especular coisas que a Bíblia não diz, nós, no nosso anseio curioso, queremos especular coisas que Deus não nos revelou a nós. E nesse anseio, talvez, de especular demais, é que muitos caem, ou muitos se afastam, ou muitos falam, não, eu não creio em Deus, isso aqui para mim é demais. Isso aqui para mim é confuso. E aí formam os falsos ateus que eu já disse para os irmãos. E é interessante que esse é o último sinal, como eu disse para os irmãos, relatado por João antes dele ser morto na cruz. E como que a gente pode apontar isso para o Evangelho? Todo o texto aponta para a natureza divina de Cristo. As suas obras maravilhosas, o seu prodígio, tudo é um sinal para apontar exatamente como Filho de Deus, especificamente que Ele é a ressurreição e a vida. E eu quero terminar essa exposição com 3 implicações para nós hoje. A primeira, nós vimos que a glória de Deus é o foco dessa passagem e os seus atributos. Temos que ter em mente que tudo que Deus faz visa a glória de Deus. Tudo que Jesus fez foi visando a glória de Deus. Então todo milagre aqui quer glorificar a Ele. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. A glória de Deus então revela os seus atributos. Lembra, Jesus se demora naquele lugar por amor. Lembra que ele sabia que Lázaro estava doente, mas ele permaneceu mais 2 dias em Betânia antes de ir para aquela cidade, por amor. É o que a gente falou na primeira pregação, aquilo que parecia ser uma demora muito cruel de Jesus por mais 2 dias, era para fortalecer a fé deles. Talvez você ache que o seu milagre, que você ora tanto a Deus, tem demorado. E você acha, Deus, parece uma demora tão cruel que o Senhor está fazendo comigo. Mas lá no fundo, Deus tem propósito que nós não compreendemos. E o propósito de Jesus ter demorado mais 2 dias foi exatamente para fortalecer a fé daquelas pessoas. Mas Jesus também nos ama com amor eterno. O pecado trouxe inúmeras distorções, inclusive sobre o que é o amor e a forma que nós amamos. Jesus demonstrou exatamente o amor aqui por Lázaro e por aquela família. Por quê? Lembra-se que a demora faz Lázaro ressuscitar e alguns se converteram daqueles judeus. É o amor eterno. O amor que ele tinha por aquelas pessoas que estavam perdidas e que vieram a crer por causa da ressurreição de Lázaro. Então a nossa compreensão de amor é mais ou menos assim. Bom, se alguém me ama, se essa pessoa tem poder então para fazer o que eu preciso, então ela tem que fazer na hora que eu preciso e na hora que eu quero. Se essa pessoa me ama, ela tem poder para me socorrer, então ela tem que fazer aquilo na hora que eu quero e na hora que eu desejo. Essa é a compreensão equivocada de amor que nós temos hoje. Pessoas quase que como se estivessem no nossa volta para nos servir. Pessoas como se tivesse assim, não, mas se o meu filho me amasse, ele tinha que estar aqui agora nesse exato momento que eu estou solicitando ele. Não, se o meu vizinho me amasse, ele tinha que ter me atendido nessa hora porque eu estou mandando, porque eu estou pedindo. Essa é a compreensão equivocada. Um amor girando em torno de nós mesmos. E nós vemos isso muito com filhos. Nós achamos que por amar a eles, nós temos que dar tudo a eles, o que eles querem, na hora que eles querem e no momento que eles pedem. Não é assim que funciona o amor de Deus. Essa é a compreensão distorcida. Então alguém que contraria os nossos desejos, as nossas expectativas, a gente conclui que essa pessoa não nos ama. Se Deus então nos contraria, entre aspas, não nos atendendo ao nosso pedido na hora que a gente acha e pede, significa que Deus não me ama, mas não é verdade. E nós vemos isso nesse episódio envolvendo Marta, Maria e Lázaro, exatamente essa noção de amor. A grande questão aqui, meus queridos, em relação ao amor de Deus, é que na visão das irmãs de Lázaro, é que ele tinha poder para solucionar aquele problema, então ele deveria fazer da nossa maneira. Então a gente começa a questionar o amor de Deus porque ele não fez da nossa maneira, ele não fez aquilo que nós desejamos. Mas diante da enfermidade de Lázaro, Deus tinha um propósito maior, porque exatamente Lázaro precisava morrer para que o propósito daquele milagre se cumprisse. Não é verdade? Para que elas pudessem ter a oportunidade de conhecer muito mais a pessoa do Senhor Jesus.
Então as pessoas que puderam conhecer esse amor de Jesus, nós vemos isso no verso 6 desse mesmo capítulo, no verso 17. Sempre quando nós buscamos a solução em Jesus para um problema, a nossa expectativa é que ele fosse solucionado ontem. Marta não falou isso? Maria não falou isso? Mas Jesus falou para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. De fato, ela não compreendeu o tamanho do poder de Deus. Você sabe por quê? Marta estava falando, lembra? Ela estava crendo naquela ressurreição no último dia. Não, Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas ela não estava crendo no poder de Deus que Jesus podia manifestar naquela hora, naquele momento. Sabe, é exatamente esse poder de Deus que nós precisamos crer. E eu falando aqui exatamente nessa manhã no salão do nosso irmão aqui, Edilson, que ele tem exatamente pregado no salão dele: errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. A gente erra, meu irmão, não só porque a gente não conhece as Escrituras, mas porque falta conhecimento do poder de Deus. Falta nós cremos nesse poder. Quando Jesus falou para Marta que o teu irmão há de ressuscitar, ele não estava falando do último dia, ele estava falando daquele momento. E aí mais ou menos uma ilustração. Imagine que tem um quadro pintado aqui, todo aqui na sua frente. Imagine que esse quadro é a sua vida. E aí, você vê só alguns rabiscos nesse quadro. Você vê umas tintas jogadas num canto, algumas cores diferentes aqui, mas você não está compreendendo esse quadro. Você olha para esse quadro e fala assim: Senhor, mas esse quadro parece tão bagunçado. Esse quadro não parece ter vida. Esse quadro parece não ter sentido. E parece que você olha para a sua vida e sua vida está assim. Mas quando Deus te mostra o todo desse quadro, você percebe que Deus está traçando um traço aqui, outro ali, jogando uma cor lá, outra no canto, e quando você olha o todo, e aí você então percebe que Deus está fazendo uma pintura da sua vida. Esse é o quadro todo, que talvez nós não percebemos, que talvez nós não enxergamos. Talvez a gente está olhando só um cantinho do nosso quadro, da nossa vida, e nós não compreendemos que Deus tem algo muito maior para nós. Então aquelas irmãs precisavam aprender que a glória de Deus era a prioridade de Jesus e que Ele não falha. O teu amor, o amor dele não falha. Nós não podemos esquecer que Jesus tem o poder sobre tudo e que nos ama, a tal ponto de entregar a sua vida na cruz e garantir a salvação eterna para todos nós. E por último, a última aplicação é como nós então, presbiterianos, devemos encarar milagres. Será que de fato, como presbiterianos reformados, nós devemos ignorar milagres? Nós devemos ser céticos quanto a eles? Eu quero brevemente tratar com os irmãos, em alguns minutos, que os irmãos tenham paciência comigo. Primeiro, nós não devemos ter dificuldades em crer que Deus faz milagres hoje. Essa é a primeira questão. Nós, como cristãos reformados, não podemos ter dificuldade quanto a isso. Nós cremos em milagres, que Deus faz milagres hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E nós não podemos desconsiderar o sobrenatural de Deus. Entretanto, é importante considerarmos também que existiram operações miraculosas na Bíblia que faziam parte de um plano redentivo de Deus, específico na história, que não há de se repetir. Por exemplo, abrir um mar vermelho. Que sentido faz essa operação miraculosa, esse prodígio hoje? Havia um plano na redenção de Deus para que aquele milagre acontecesse, para que aquele prodígio fosse realizado. Não faz sentido. Que sentido faz nós construirmos hoje uma arca e todos nós entrarmos nela com animais dentro? Então nós não podemos esquecer que Deus fez milagres e prodígios, operações miraculosas que faziam parte desse plano redentivo, um caráter histórico. Não podemos então cair também no outro extremo de considerar que Deus não faz milagres hoje, através do recurso da oração. As orações devem ser feitas em nome de Jesus, como nós já falamos, em fé e que seja para a glória de Deus. Coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus, já revelada na palavra. Sabe, meus queridos, eu creio que Deus responde a oração para curar pessoas. Eu creio. Eu creio que Deus pode trazer livramentos extraordinários na nossa vida. Por que não?
Há uma classe de pessoas chamados deístas, eles creem de forma diferente. Eles creem então que Deus criou o mundo, mas que não intervém nele. Aquela história que eu falei para vocês, Deus cria um relógio, dá corda nele e deixa as coisas correrem. Não, nós não cremos isso. Nós cremos de fato que Deus age de forma sobrenatural. Se não cremos em milagres, nós não podemos crer na própria ressurreição de Jesus, não é verdade? Se você não crê na ressurreição de Jesus, nem cristão você pode ser. Porque nós devemos confessar que Jesus Cristo veio e ressuscitou dentre os mortos. Paulo exorta que aqueles que não criam na ressurreição de Cristo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala em Romanos 10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por fim, os sinais não devem ser um fim em si mesmo. Eles são apenas placas indicando para um bem maior. Imagine que você está procurando um hospital. Então você sai pela rua, você está com pressa, você tem alguém doente no seu banco de trás do carro e você quer achar um hospital. Vamos supor que você não tem o Google ou se o seu celular acabou a bateria. E aí você então está seguindo as placas. As placas são fundamentais. Sem as placas você não vai conseguir chegar no lugar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você vai parar diante de uma placa e vai descer o enfermo e vai falar assim, placa, eu estou aqui, cura o meu enfermo? Não, você não vai fazer isso. Porque o hospital é o fim de você chegar, a placa só é um indicativo para onde você deve ir. E isso são sinais e milagres hoje. Tem muitos ministérios aí de igrejas transformando o milagre num fim em si mesmo. O ministério deles se transformou só de cura em milagres. Então as igrejas enchem por causa de cura, enchem por causa de sinais miraculosos, e ele faz daquele ministério um fim em si mesmo. As placas, que eu quero dizer isso, são esses sinais, os sinais que Deus faz sobrenaturalmente de curar, de livramentos miraculosos. Isso são apenas sinais, mas não deve ser o fim. O fim é a pessoa do Senhor Jesus. O fim é a pessoa de Cristo em si mesmo. Isso deve ser o nosso alvo maior. Por isso, quando talvez essas igrejas enchem, elas tratam os sinais e milagres como fim em si mesmo. Como eu falei das placas dos hospitais. Ela para diante da placa e acha que a placa é tudo. Acha que aquele sinal é o bem supremo. E não é. O fim é o hospital. O fim é o Senhor Jesus, a própria pessoa dele. Sabe, meus queridos, eu tenho dificuldade em crer de muitos milagres das igrejas pentecostais e neopentecostais por dois motivos. O primeiro é que muitas delas forçam a barra em muitos supostos milagres, que nós, infelizmente, não demos muito crédito por causa de testemunhos que nós já ouvimos. Outra questão, exatamente pelo que eu disse, as razões dessas igrejas se tornaram fim em si mesmo em existir em torno de milagres. Elas já não pregam mais a palavra, elas só querem saber em ungir e ministrar a bênção, e condicionam muitas das vezes isso a um benefício financeiro. E o milagre virou o fim em si mesmo desses ministérios. Vocês já notaram? Olha que interessante, isso é só para reflexão dos irmãos. Vocês já notaram que não existe nenhuma reunião marcada de cura na Bíblia com antecedência? Do tipo assim, olha, vem a terça, na cura dos milagres, Deus vai operar o milagre na sua vida. Nós não vemos isso. Os sinais acompanhavam aqueles que creem. Os sinais iam acompanhando. O que é acompanhar? Conforme os apóstolos iam pregando, conforme os apóstolos iam levando mensagem, as curas e os milagres iam acontecendo. Eu não marcava o dia da cura. Olha, vem terça-feira, que terça-feira seu problema vai ser resolvido. Vem aqui na quarta-feira da vitória, que o seu milagre vai ser resolvido. Não existe isso. Então eles simplesmente iam acontecendo os milagres, por causa do Espírito Santo. Eles não tinham controle disso. Eles não controlavam o milagre, eles não controlavam o poder de Deus. Era o Espírito Santo que agia como Ele queria, aonde Ele queria e na hora que Ele queria. Nós podemos sim ver milagres nessa igreja, quando Deus quiser operar, quando o Espírito Santo, através da sua ação poderosa, operar, um milagre há de acontecer. Então isso dependia da vontade soberana e da ação do Espírito de Deus. Quando diz a passagem de Marcos, que eu acabei de citar aqui, os sinais onde acompanhar aqueles que creem, olha o que está dizendo nesse texto, literalmente. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que essa passagem está querendo nos dizer? Está querendo dizer que se você é um cristão, você pode operar isso. Não significa que você vai fazer isso o tempo todo. Não significa que você vai fazer isso constantemente, porque Deus é que vai determinar isso na hora necessária. Ou eu vou te fazer uma pergunta: você já pegou alguma cobra altamente venenosa? Foi picado e não morreu? Você já fez isso? Você já tomou algum veneno e não morreu depois disso? Você acha que todos na igreja têm o dom de línguas? Ou você já orou por alguém e essa pessoa não foi curada? Já aconteceu isso com você? De você orar com fé e essa pessoa não ser curada? Se nós levarmos ao pé da letra, então, esse texto de Marcos 16, significa, então, que nós não somos cristãos. Porque está dizendo que os sinais acompanharão aqueles que creem. Você deveria, então, pegar em serpentes e não ser picado e morrer. Você deveria tomar, então, veneno e não morrer. Todas as vezes que você colocasse as mãos sobre o enfermo, eles deveriam ser curados. Mas isso não acontece com frequência. Não é sempre. Porque depende do agir soberano de Deus, não sou eu. Então o texto diz exatamente que é Deus que vai fazer com que esses sinais acompanharão as suas igrejas quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. E eu quero finalizar de fato agora. Nos avivamentos, por exemplo, Deus atuou de forma soberana e extraordinária. Nós não podemos negar isso. Mas quanto tempo também a igreja ficou sem avivamento? Será que a igreja não agiu? Será que Deus não agiu nesses períodos? Lembra do exemplo do período interbíblico, intertestamentário de 400 anos, onde nós não tivemos a revelação? Será que Deus não agiu na história? Claro, meus queridos, que existe uma concentração de milagres no livro de Atos. Nós não podemos negar isso. Mas veja a história da igreja. Será que o tempo todo foi assim? Na velocidade e na intensidade que foi isso? Eu fico pensando que muitas das vezes esses irmãos estão mais preocupados em ganhar números de membros do que propriamente ver o poder de Deus. Todas as vezes, eu finalizo agora de fato com essa frase, todas as vezes que Deus concede um milagre, um prodígio e maravilha, foi para no fim proclamar a sua palavra e confirmar a sua mensagem. Será que esse é o propósito do milagre? Proclamar a sua palavra e confirmar a sua mensagem? Vamos orar sobre isso? Pai, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos por essa mensagem que o Senhor trouxe a nós. Mesmo com a minha incapacidade, as minhas limitações, só o Senhor é Deus para aplicar essa palavra nos corações. Ó Deus, o meu desejo é que os irmãos saiam daqui praticantes dela, não apenas ouvintes. Meu desejo, Deus, é que os irmãos saiam daqui, Deus, com essa palavra no coração deles, com amor intenso pelo que ouviram, vivendo, praticando, ensinando, ó Deus, a outros também. Que nós possamos crer no milagre do Senhor, sim. Nós cremos que o mesmo Deus que opera ontem, hoje e amanhã é o mesmo Deus para todo sempre. Mas que seja no teu tempo, no teu modo e para a tua glória. Não para satisfazer as nossas vontades, nossos quereres, porque nós muitas vezes não compreendemos o plano eterno de Deus e nós queremos descansar no Senhor para todo sempre. Amém e amém. Vamos passar para o momento então do pós-lúdio. O momento do pós-lúdio é que nós oramos a palavra ministrada e agradecemos a Deus por tudo que foi pregado. Oremos.